Saudações a todos, sou Marcos Arino, Babalaô e Calbundá, e esse é o canal do YouTube que está associado ao blog www.urumilá-fa.com.br. Esse aqui é um vídeo bem rápido, e é um vídeo que complementa um vídeo que já foi lançado, que o vídeo chama-se IFA e as crianças. Depois que eu fiz o vídeo, depois que eu vi mais algumas vezes, eu senti a necessidade de fazer um pequeno complemento, espero que seja bem rápido aqui, de alguns pontos importantes que eu queria dar uma consolidada, né? Quem viu o vídeo, viu lá eu falando os assuntos, deve ter observado que eu parava, porque assim, tem bastante coisa para falar desse tema, né? IFA e as crianças e todo aquele que eu me propus a falar. Mas a gente tem que ficar se contendo ali, senão você vai ficar falando uma hora e ninguém quer ver uma hora de vídeo de YouTube, tá certo? Então fiz uma coisa curta, mas eu gostaria, tem alguns pontos que eu queria fazer agora esse vídeo bem rapidinho, só para fechar, né, para vocês entenderem, né, o que eu estou querendo dizer aqui, ok? Então vamos lá. Primeiro ponto, eu queria falar só, não sei se vocês notaram, aqueles quatro momentos são momentos muito importantes no envolvimento do nascimento da criança, né? O momento que a mãe quer ficar grávida e precisa ir IFA, o momento em que ela faz o jogo, depois que fica grávida, ela consulta para poder preparar a vinda da criança, o Ikochiaê, que é a cerimônia que a criança bota o pé no chão, o Imori, que é a cerimônia que a criança bota a cabeça no chão, tá certo? Né? A primeira vez que ela bota. Está lá no vídeo, vejam essa semana. Então todos os momentos são muito importantes. E por que são importantes? Porque através desses quatro momentos aqui, é possível prever e prevenir problemas, seja do nascimento, ou seja, para a própria vida da pessoa, que você vai conseguir evitar muitos problemas para frente para aquela pessoa. Lembra que eu disse sempre, né? No que pese ser seu filho, aquela pessoa que está nascendo vai ser um adulto, vai ser uma pessoa autônoma e sozinha, vai ter que se virar sozinha nesse mundo. Então a preocupação como mãe, não só como mãe e pai, né, só como gerador, mas também é de dar as condições para que essa pessoa siga o rumo dela, siga o destino, siga a vida dela aqui no AE, nessa nossa passagem pelo AE. E essas cerimônias, quando feitas com uma pessoa de conhecimento, com seriedade, elas permitem, sim, você evitar e prevenir problemas que hoje em dia muita gente tem e que poderia ter sido evitado com essa preparação, tá certo? Mais uma vez, como falo no vídeo anterior, é uma questão de fé. Hoje em dia, tem pessoas que não têm fé, que acreditam que não resolve-se o que eu tomo de remédio, que eu vou no médico, mas quem tem fé em Deus e que está vendo esse vídeo, acredite que sim, o Deus, né, pode, através da gente, pode ajudar essas pessoas nesse nascimento. Então, é muito importante isso, tá certo, né? E esses distúrbios estão ligados a coisas comportamentais, cabeça, fracassos, desmotivações, depressões. São coisas que às vezes levam aquela criança ou aquele adulto a continuamente tomar remédio, procurar médicos, ter frustrações. Assim, são essas coisas que vão ser evitadas, né? Acredite em mim, eu assim, já fiz essas cerimônias para várias crianças, já fiz consulta para vários adultos, eu sei exatamente o que eu estou falando, de que sim, se feito direito, você evita problemas, né? Já passaram por mim casos do estágio 1, né, que pessoas queriam engravidar, Ikochiaê, vários Ikochiaê, Imori, aí depois as consultas posteriores. Então, quando eu estou falando, não estou falando de teoria, que eu li em livro, não, estou falando de vida prática, é assim que funciona, acreditem que você pode fazer. Então, realmente são coisas importantes. E eu digo mais, todos esses momentos são importantes, todos os quatro momentos. Eu incluí aquele nem todo mundo tem dificuldade de ficar grávida, então pode pular aquele primeiro, mas entendo o primeiro é importante, tá certo, né? Então eu queria dizer para você o seguinte, o Babalaô, através de Fá, ele tem todos os instrumentos para ajudar as pessoas, tem todos os instrumentos, tá? O que ele pode não ter é conhecimento. Porque todo esse assunto que eu falei aqui, complexo,
foi assim, hoje eu tenho conhecimento sobre esse assunto, mas foi muito tempo de pesquisa, me aprofundei nesse assunto, pratiquei, para chegar nesse ponto de eu poder falar sobre esses temas, não tenha dúvida. Mas, eu digo mais, não você tem que, o Babalô tem que conhecer teologia, tem que conhecer as bases da religião, ele vai ter que conhecer cerimônias, eu vou falar um pouquinho mais à frente, especiais. Isso não será resolvido por um Babalaô que aprendeu Ifá e lê tratado. Essas coisas não estão em tratados, não estão lá nos disse Ifá, não vai achar ali, tá certo? Né? Então, assim, a pessoa, para poder endereçar isso aí, isso não é nada impossível, o conhecimento está amplamente disponível, mas a pessoa tem que estudar esse tema especificamente e se aprofundar nisso, tá? Isso não é coisa que o cara pega lá, compra uma apostilazinha, vai ler lá, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Não é isso não, tá? Eu tenho essa tese que eu falo aqui, que o Babalaô tem que conhecer bastante a teologia, as bases da religião, os dogmas. Se não conhecer isso, ele vai ter um limite, né? O Babalaô fica igual o Babalorixá, né? Que tem coisas que não sabe, para ali, ele interrompe, né? Mesmo com o Babalaô. Se ele não souber tudo, ele vai parar num ponto, né? Se não está lá no Ifá dele, se não está no tratado dele de Fá, se está no disco de Fá, se não está naqueles manualzinho de Boiebó, não adianta, não vai estar, isso tudo não vai estar, tá certo, né? Então, além desses 4 momentos também, muito importantes são os jogos, as consultas posteriores, né? Que você detecta alguma coisa e nem tudo você consegue resolver. Olha só, você faz isso tudo aqui, você resolve várias coisas, mas só pode, ao longo da vida, ao longo do tempo, você pode ter que fazer outras coisas para continuar melhorando, tá certo, né? Você tem que ir fazendo isso aí, né? Às vezes a pessoa tem uma cebola que você vai descascando até chegar nos problemas reais lá. A gente fazendo isso tudo, você previne muita coisa, mas nem tudo você consegue prevenir e nem tudo aparece assim, né? Eu não tenho essa ingenuidade. Você tem um problema, vai chegar e descobrir, né? Tá aqui, já sei todos os seus problemas. Olha, isso não é verdade, tá? Não é verdade. Nem tudo você sabe de primeira. Se fosse tão fácil assim, seria ótimo, mas tem coisas que você tem que ir aprofundando o seu conhecimento naquela pessoa. Por isso que às vezes a pessoa tem que voltar na mesma pessoa, você tem que consultar a mesma pessoa várias vezes, você vai aprofundando, para você chegar no cerne lá. Tem coisas que a gente demora a descobrir. O Babalaô não vive com aquela pessoa, e nem todo mundo que vai conta todos os problemas dela, ninguém é aberto assim, né? Então, requer um negócio. Como eu falei ali, acabei de falar, os casos de gravidez, de nascimento, e os casos de Ebiorum principalmente, eles não são resolvidos com esses tratadinhos de Fá, de cubano, não são resolvidos não, cara, não são mesmo. Requerem você se aprofundar e entender liturgias específicas. Você tem que procurar as histórias, entender lá, ver as narrativas, tem que ver os mitos. Você aprende pelas histórias. Qual é a fonte? A fonte é toda, é Ifá. Mas os versos, as histórias, os mitos são contados, existem várias fontes. Quando você vai vendo ali, você vai percebendo minúcia, vai juntando uma coisa com a outra. Então, existem liturgias específicas, você vai pesquisar a liturgia da própria sociedade urubá. Quando a gente fala de Ebiorum, você tem que se aprofundar em Gueledé, entender como é que são os processos lá, né? Vai ter um texto no blog, vídeo falando sobre Gueledé, que não tem nada a ver com a Adé, tem muito mais a ver com isso que nós estamos falando aqui, nascimento, crianças e tal. Então você tem que se aprofundar em outras questões lá, que você tem que descer para poder buscar essas liturgias, né? Liturgias para engravidar e liturgias para tratar a questão de Ebiorum, liturgia para nascimento. Todas elas podem requerer liturgias que não são aquelas que estão naquele tratadinho de cubano. Assim, dificilmente vão estar. Tá? Dificilmente não estarão, tá certo? E a pessoa tem que aprender e buscar essa informação em outros lugares, tem que ampliar o escopo de aprendizado dele, tá? Eu queria, falando de Ebiorum, né, todo mundo, Ebiorum é um assunto de moda, sim, eu queria dizer assim, sim, Ebiorum é um assunto muito importante, preocupante, principalmente quando a idade das crianças, tem muito a ver com criança. Você cuidar dessa questão agora vai fazer adultos melhores. Assim, é um assunto complicado, é complexo. As pessoas hoje não têm domínio desse negócio. Pouca gente tem algum domínio sobre isso, tá certo, né? Para poder fazer. O Ebiorum não está associado a Bicu. A Bicu é um ramo muito raro de Ebiorum,
tá certo? Muito raro. Ibiorum é uma coisa muito mais comum e que traz consequências, como eu falei anterior, muito mais normais, que eu falei lá, déficit de atenção, criança que não aprende, desligada, que dificuldade de aprendizado. Cara, existem uma série de problemas psicológicos aqui que são originados de Ibiorum, tem influência disso, tá certo, né? E o Candomblé, que não entendeu, até hoje não entende, né, esse negócio de Ibiorum, ele achava que tudo isso, né, quando ele identificava uma coisa dessa, tudo isso era bicu, tudo é bicu. Olha só, não é. Bicu é um ramo raro, bem raro. Talvez 8 em 10 casos de bicu você consegue resolver, existem alguns casos de bicu que você não vai conseguir resolver, isso está lá nos textos, nas histórias, não tem como inventar nada disso, então existem coisas que não serão resolvidas, existem casos de bicu que a gente não vai conseguir reverter, é isso mesmo, tá certo? Não seja por não vai dar tempo, ou seja porque são casos que são difíceis, e mesmo o Babalaô fazendo tudo que ele sabe, tudo que ele faz, e mesmo assim não será evitado. Isso está nos mitos, procure as histórias de Ibiorum, com os seus abicus, para entender que nem todo caso de abicu a gente é bem sucedido, tá certo? Né? São os mais difíceis. Então, mas é um ramo muito raro, eu diria isso, muito raro. Eu digo até mais, né? Querer transformar o tratamento de Ibiorum, tem dois tratamentos que não se deve dar ao Ibiorum, né? Eu estou citando Ibiorum porque tem muita coisa, eu estou falando de criança, e tem muita coisa a ver, tá certo, né? Muita coisa a ver. Tem duas coisas aqui que eu falei que tem muita relação, que futuramente eu vou falar, que é a questão de Gueledé, que eu vou explicar o que significa isso, tá certo? O que é, e a questão de Ibiorum. Essas duas coisas estão ligadas com crianças, tá certo? Estão ligadas com criança. E no caso de Ibiorum, é muito comum, acontece bastante, tem que ter influência, e o abicu é um pedacinho bem pequeno, tá certo? Um pedacinho bem pequeno lá. Existem muito mais outras coisas para se preocupar com ele do que isso aí, tá certo, né? Principalmente quando está ligado, existe eu não comentei lá, não deu tempo naquela hora, mas Ibiorum está muito ligado quando a criança vem para a de orixá. Lembra que eu falei que para orixá, isso é uma coisa também que eu falei, que requer conhecimento. Eu digo assim, quando vem pelo ramo do pai, tá tranquilo, da mãe, tranquilo, quando vem pelo ramo de orixá, você tem que ter um tratamento especial. Mais uma vez, não vai achar isso em tratadinho, não vai sair disso de Fá, não vai sair nada disso. Você tem que conhecer, entender o que eu estou falando, o tema que eu estou dizendo, para entender o porquê que eu disse isso, tá certo? Por que quando vem de orixá é uma coisa complicada. A dica passa por Ibiorum e você tem que entender. Aí você tem que, de novo, cair na história de Ibiorum, tá certo, né? Ibiorum é uma coisa ruim, tá certo? Antes de tudo. Não, tem tudo. Existem alguns odus aí, né? O Bioiku, né? O Bioiku é um odu que Ibiorum não é ruim, tá certo? Para quem, se a pessoa for mulher, principalmente, né? Então, assim, mas a maior parte das vezes é ruim, porque cria vínculos desnecessários que atrapalham, e o Babalaô tem que fazer o quê? Como eu falei anteriores, o Babalaô não destrói nada, a gente concilia essas forças, né? O Babalaô é o cara que concilia, nós conciliamos essas histórias, conciliamos a questão de Ibiorum, com a vida no Aê, com as coisas no Orum, aí vamos contar com isso, com o que para isso? Com os orixás que vão nos suportar, Miruco, Xangô, tá certo, né? Que vai ajudar aqui. Vamos contar também com toda a parte de Egungun, da parte familiar, da tradição familiar daquela pessoa. Então, assim, a gente vai fazer essa conciliação usando um espectro amplo, tá certo? Que vai de orixá, Egungun e liturgias e próprio Ifá, tá certo? É assim, é isso que eu queria dizer para complementar, para fechar um pouco esse assunto. Mais coisas disso em próximos vídeos, tá bom? Um abraço a todos.